gente, tudo bem? Meu nome é Juliana Luiza, eu sou advogada. Dando continuidade ao nosso curso de Noções de Direito em Segurança, hoje nós vamos falar sobre o Código Penal. O que é o Código Penal? O Código Penal, ele vai prever, determinar quais são as condutas que são consideradas crimes e quais são as sanções, ou seja, as penas para quem comete esses crimes. O Código Penal, ele protege o bem jurídico. O que são bens jurídicos? Os bens jurídicos mais importantes são a nossa vida e o nosso patrimônio, ou seja, os nossos bens. Por isso que nessa aula nós vamos tratar mais especificamente dos crimes contra a vida e os crimes contra o patrimônio. Então vamos iniciar falando sobre o crime de furto. O crime de furto, ele está previsto no Código Penal, no artigo 155, e ele prevê o seguinte: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, e ele prevê também a pena. A pena para esse tipo de crime é reclusão de 1 ano a 4 anos e multa. No artigo 155, gente, ele prevê várias outras formas de furto. Por exemplo, no parágrafo 1º, ele prevê o furto majorado. No furto majorado, há um aumento na pena de 1/3, e isso acontece quando o furto ocorre durante o período noturno, durante o período de repouso. No parágrafo 2º está previsto o furto privilegiado. Quando você vê ali um crime com esse nome do lado, privilegiado, o privilégio é para o acusado, o privilégio é para aquele que cometeu o crime. Então, pela lei, o furto privilegiado ocorre quando o criminoso é primário e quando a coisa furtada for de pequeno valor. Nesse caso, o juiz ele pode reduzir a pena de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa, ou ainda alterar de reclusão para detenção a pena dessa pessoa. No parágrafo 3º do artigo 155 traz a extensão do conceito de coisa móvel, onde a gente pode equiparar a coisa móvel à energia elétrica, à água ou qualquer outra coisa que tenha um valor econômico. O parágrafo 4º do artigo 155 prevê o furto qualificado. O furto qualificado ocorre quando há um aumento na pena de 2 a 8 anos. Eu vou ler os incisos do artigo 4º para explicar para vocês quais são as opções em que ocorre o furto qualificado. O inciso 1, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Aqui a gente pode citar, por exemplo, quando o criminoso ele quer furtar um rádio dentro de um veículo, mas para furtar esse rádio, ele precisou arrombar a porta, quebrar um vidro, algo do tipo. Nesse caso, o furto é qualificado. Inciso 2, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Por exemplo, eu deixo meu celular aqui e saio para fazer alguma coisa e alguém que me conhece, que eu confio nessa pessoa, se aproveita do momento que eu não estou ali naquele local para pegar o meu celular para ela. O inciso 3, com emprego de chave falsa. Aqui tá muito claro quando você se utiliza daquelas chaves falsas para entrar dentro de algum lugar ou para entrar dentro de um veículo. E o inciso 4, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Aqui também tá claro, né? Quando o furto ocorre por mais de uma pessoa. Os outros parágrafos aqui do artigo 155, ele prevê aumento de pena. O parágrafo 5º, ele prevê a pena de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. O parágrafo 6º, ele prevê a pena de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. E o parágrafo 7º, ele prevê a pena de 4 a 10 anos e multa se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Acabamos o crime de furto. Agora nós vamos entrar no crime de roubo, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual que é a diferença de furto e de roubo? Bom, vamos falar sobre isso agora. O crime de furto, gente, ele basta a pessoa subtrair para ela algo que não pertence a ela, algo de outra pessoa. E no crime de roubo, ele precisa ter tido um contato com a vítima, onde houve uma ameaça, uma violência, e onde ele subtraiu também para ele algo que não pertencia a ele. Então a diferença dos dois é essa. No furto, não tem contato com a vítima e no roubo tem contato com a vítima, certo? Então agora nós vamos falar do artigo 157, que trata do crime de roubo. Eu vou ler o artigo 157. Roubo é subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Bom, perceberam a diferença, né?
Aqui no crime de roubo, deve haver grave ameaça e violência à pessoa. Parágrafo 1º do artigo 157, ele prevê que na mesma pena do crime de roubo está prevista aquela pessoa que furta um objeto, mas para não ter aquele objeto tirado dele, ele usa do emprego de força e de ameaça e etc, para que não tirem aquele objeto dele. Então ele vai responder pela mesma pena do crime de roubo. O parágrafo 2º do artigo 157, ele prevê as possibilidades de aumento de pena no crime de roubo. Então vamos ver. A pena ela pode ser aumentada de 1/3 até a metade, se há concurso de 2 ou mais pessoas, ou seja, se não for praticado por uma única pessoa, se a vítima estiver em serviço de transporte de valores e o criminoso tem conhecimento disso, se o objeto do roubo for um veículo e esse veículo ele for levado para outro estado ou para outro país, se o criminoso manter a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade no momento do roubo, se o roubo for de algum objeto explosivo ou de algum objeto que possa fazer a montagem de algo que venha a se tornar algo explosivo. Também haverá o aumento de 1/3 na pena se o roubo ele for praticado com o uso de arma branca, ou seja, de faca. Parágrafo 2º do artigo 157, ele prevê os casos de aumento de pena em até 2/3, que podem ocorrer no caso de o roubo ser praticado com arma de fogo, e se houver destruição ou rompimento de obstáculo com algum objeto explosivo ou algum artefato que cause o mesmo dano que um objeto explosivo. Duas observações importantes que constam no parágrafo 3º é que se a violência ela resultar em lesão corporal grave, a pena será de 7 a 18 anos e multa. E se o crime de roubo resultar em morte, a pena será de reclusão de 20 a 30 anos. No caso aqui seria o latrocínio, que é o roubo com resultado morte. Diferente do que muitas pessoas pensam, o latrocínio ele não é um crime contra a vida. Ele é um crime contra o patrimônio, porque, na verdade, o objetivo do criminoso era roubar. Porém, o crime resultou na morte. Então, ele não é um crime contra a vida, e sim um crime contra o patrimônio.